Nessa manhã nós declaramos o Teu nome, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome acima de todo nome. Ao nome de Jesus se prostram todos os principados e potestades. Ao nome de Jesus a salvação. Ao nome de Jesus a transformação. Ao nome de Jesus a justiça. Ao nome de Jesus a perdão. Ao nome de Jesus a vida. Ao nome de Jesus a consolo. E ao nome de Jesus que somos salvos. Nós te adoramos e entronizamos o Teu nome. E queremos, ó Deus, elevar as nossas mãos ao alto, como sinal de sacrifício. Mãos levantadas, como sacrifício vivo, Pai, nessa manhã. E declaramos, só o Teu nome é digno, só o Teu nome é santo, só o Teu nome. E queremos, ó Pai, te dar todo louvor, toda adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor é bom. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Topzera, né? Amém. Igual o Juliano estava falando, né? É só olhar para ele que tá tudo resolvido. É mais ou menos nessa linha aí que eu vou estar falando, né? Essa é a hora dos dízimos, das ofertas, né? E quando a gente pensa, bom, nem todos, né? Mas a maioria de fora, assim, quando penso que essa é a hora que o rapaz vai falar alguma coisa lá para tomar dinheiro, né? Vai falar alguma coisa para tomar dinheiro. Mas não é verdade. Não é isso que Deus, né, tem para nós. Uns cultos atrás eu dei uma palavra também sobre dízimo e eu falei que na verdade Deus não está ligando para o dinheiro, Ele está se importando com o seu relacionamento com Ele, né? Então é mais ou menos essa linha que eu vou estar seguindo também, né? Então aqui eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou chegar lá, tá? Mas eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou ler alguns versículos aqui. Não precisa pôr no telão ali para mim ganhar um pouquinho de tempo, né? Mas lá no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, né? Capítulos 2 e 3, começa a falar das igrejas, né? Das cartas às igrejas. E aí é falado assim, né? Ó, se eu conheço o que você está fazendo, né? E eu sei o que você está fazendo de bom e eu sei o que você está fazendo de ruim. Essas que minhas frases, tá? Mas é mais ou menos assim que está falando lá. Então, assim, se você continuar fazendo isso que você está fazendo de ruim, isso vai te acontecer e não vai ser uma coisa muito boa, né? Porém, se você mudar, se você superar isso que você tem feito, isso é o que vai te acontecer. Daí eu vou ler. São 7 cartas para as igrejas, né? Então ele vai falando. Eu ainda dei uma resumidinha. Mas olha aqui que fala. Se você superar, se você vencer. Aqui. Vai comer da árvore da vida. Vai ganhar a coroa da vida. Comer do maná escondido. Vai reinar sobre as nações. Vou te vestir de vestes brancas. O teu nome nunca será apagado do livro da vida.
né? Vai te dar algo pessoal, uma pedra, vai te dar um novo nome, é só você e ele que sabe. Eu não sei, ninguém sabe, né? Olha só o que fala aqui, ó. Jesus vai te confessar diante do Pai e dos anjos. Você vai ser uma coluna no templo e vai se assentar no trono. Olha só. Cara, é incrível, né? Mas assim, cara, é bonito demais, mas isso não me motiva. Tipo assim, eu nunca parei para pensar e falar assim, caraca, mal posso esperar para comer daquele maná escondido, né? Nunca pensei assim, né? E isso não é o que motiva a gente. E aquelas igrejas, elas eram perseguidas, elas iam morrer. E essa é a forma que Jesus, né, foi e ajudou eles, motivou eles com coisas eternas, né? E assim, não é isso que tem me motivado, né? E muitas pessoas também não é isso que motiva, né? Mas aí continuando no capítulo 4 e 5 de Apocalipse ainda, ele fala do trono, ele fala assim, olha, aqui do trono vai sair relâmpagos e trovões e fumaça, e tem os 4 seres viventes, mais os anjos, mais os anciãos ou anciões? Corrige aí para nós. Aí, se fosse inglês estava mais fácil. Mas beleza, e ele vai falando do trono e tal, e aí agora você imagina, né? Ele chega, tudo isso aí, você imagina tudo isso aí no trono, os relâmpagos, trovões, os anciãos, seres viventes, e os anjos e todo mundo, e aí ele chega e fala assim, ó, Maciel, vem sentar aqui. Né, Mazé, vem sentar aqui. Cara, você acha que naquela hora você vai estar preocupado com dinheiro? Eu não acho, né? Eu não acho que a gente vai estar preocupado com dinheiro naquela hora. Cara, então assim, quando o Juliano começou a falar, é só olhar para ele, cara, aí é relacionamento, é só olhar para ele, né? Então assim, eu vou chegar lá, vou chegar na parte lá das ofertas, né? Mas assim, 1 João 3, ele começa falando, né? Eu vou até ler aqui, né? Trouxe minha Bíblia aqui, mas como eu não tenho muito tempo, vou ler no celular mesmo. Né? Ele começa falando, vou ler só um pouquinho aqui, 1 João 3. Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e somos seus filhos realmente. É por isso que o mundo não nos conhece, uma vez que não conhece a Deus. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos é que quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a Ele, porque havemos de o ver tal como Ele é. Né? E aí ele começa falando aqui das tuas obras, aquele que peca não é filho de Deus, porque Deus não peca. Você é filho do diabo e tal, mas aquele que não peca, esse sim é filho de Deus e tal. E aí no 9 ele fala aqui, ó. Olha o 9. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque nele permanece a semente de Deus. Então tem uma sementinha de Deus em nós. Né? E não pode pecar, porque nasceu de Deus. E isso aí ninguém te convenceu, isso aí foi Deus. Né? Ninguém convenceu você a isso. E assim, eu não estou dizendo que você não vai pecar mais, ou não sei o quê. Você pode até se sentir atraído pelo que te fazia pecar. Porém, você vai vencer. Né? Você vai vencer. Amém? Porque o seu DNA foi mudado. Né? Tá lá, essa sementinha é o seu DNA que foi mudado. Essa sementinha é o seu DNA que foi mudado. E aí no versos 16 e 17 do mesmo capítulo aqui, vou ler rapidinho aqui. Ele fala assim, eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui bens neste mundo e vendo o irmão em necessidade lhe fechar o seu coração, como permanecerá no amor? Nele o amor de Deus? Né? Então aqui, ó, como Deus pode habitar em você se você vê o seu irmão necessitado e não o ajuda? Né? A generosidade foi dada para você, está no seu DNA. Né? Agora aqui, sabe quando nasce um filho? Eu ainda não sou pai, se Deus quiser, logo, logo. Né? Em nome de Jesus. Mas sabe quando nasce um filho, e aí nasce o filhinho lá, e aí alguém vai visitar você, e aí ele pega e fala assim, cara, é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Né?
não tem como você falar que esse bebê não é do pai ou da mãe, porque a cara é igualzinho. Né? A semente do pai e da mãe está nele, está no bebê. Né? Tá lá, não tem como. Então, essa é a ideia. Né? Essa que é a ideia. É onde você estiver. Imagina assim, onde você estiver, seja na igreja, no trabalho, no futebol, na sua casa. Imagina se chegasse alguém aqui e falasse assim: tem algum discípulo de Jesus aqui? É você, Bento. Eu sei que é você. É o Jean, é a Mazé, é o Silvano, é o Juliano, é o El. Porque é tão evidente, não tem como ele chegar e falar: cara, não, você é discípulo de Jesus. Não tem como. Porque está no seu DNA. Foi mudado. Foi mudado. Amém? Então aqui, agora, para encerrar, eu vou estar lendo aqui 2 Coríntios, a partir do capítulo 8. Vou ler um pouquinho aqui. Cara, é incrível, Jesus é incrível, é só olhar para Ele. Assim, eu estou tentando chegar nesse lugar também de ser generoso e tal. Eu não sou, gente, tá? Não penso que eu sou, não. Mas eu estou tentando. Inclusive, até assim, foi um poucos dias atrás aqui, eu estava estudando sobre um ritual, né, lá dos judeus, que é o Tzedakah. Inclusive, até o pastor deu um livro para nós, eu nem sabia que ele ia dar. Mas eu estava estudando sobre generosidade, e aí eu falei, cara, eu vou tentar ser generoso, eu vou procurar ser mais generoso, assim. Eu oferto e tal, tudo, mas é meio que tudo contadinho, sabe? Mas aí eu falei, eu vou tentar me esforçar um pouquinho mais. E aí eu estava conversando com a minha esposa, sentado lá no quintal, e aí passou um cara, né, com uma enxadinha assim, começou a jogar umas conversas lá, nada a ver, né, mas assim, tô precisando, né, de um dinheiro aí, filha nasceu e tal, e ele com a enxadinha, você não tem como me ajudar não para comprar fralda? Aí eu peguei e fiquei pensando, falei, cara, eu não dou dinheiro pros outros sim, porque normalmente quando eu dou eles vão e fazem o que não presta, né, mas aí eu peguei e falei, não tô nem aí, vou dar. Aí ele falou, me dá R$12 aí para comprar uma fralda, é R$12, daí eu carpo o quintal lá pra você. Aí nem tinha nada para carpir, tinha só uns matinhos lá, eu falei, cara, não precisa não, eu vou te dar lá. Fui lá, eu peguei tinha vintão trocado, dei pra ele e falei, não precisa carpir, pode estar de boa aí, vai na paz, vai com Deus. Ele falou, não, vou carpir pra você. Eu falei, cara, então vai, então carpe, né, fazer o quê? Ele foi e carpiu lá. E beleza, eu fiquei todo feliz aquele dia, eu falei, pelo menos o cara foi, né, carpiu lá, fez o serviço e tal. No outro dia eu não estava em casa, ele voltou lá, falou com os meus sobrinhos, chegou e falou assim, o rapaz ali falou pra mim carpir o quintal dele, ele nem me pagou ainda. Ele nem me pagou e tal, e eu preciso de um dinheiro porque eu preciso ir pra outra cidade, não sei o que, contou outra história lá, cara. Aí eu falei assim, caraca, né? Tipo assim, você tá tentando dar uma melhorada e aí chega e pum, vem logo uma... Mas eu falei, cara, tô nem aí, não é problema meu, é problema dele. Eu fiz o que tinha que ser feito, né? Mas amém. Aqui, ó, 2 Coríntios 8. Começa assim, ó. Paulo falando aqui, ó. Por isso resolvi não ir ter convosco novamente para não vos causar... Será que é esse? Opa, eu estou no errado aqui, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 8, eu estava lendo 2. Queremos que saibam, irmãos, como Deus foi bondoso para com as igrejas da Macedônia, que têm sido postas à prova com muitos sofrimentos e vivem muito pobremente. Mas a sua alegria e generosidade fizeram com que encontrassem ainda muito o que dar. Posso garantir que eles deram o que podiam e ainda mais do que podiam. Eles próprios vieram pedir-nos, implorar com muita insistência o favor de poderem partilhar e colocar o que era seu a serviço da comunidade dos crentes de Jerusalém. Eu podia continuar lendo aqui, mas esses irmãos, eles eram assim, muito pobres, eles eram perseguidos, esses irmãos da Macedônia, eles eram muito pobres, mas eles davam, eles chegavam lá e davam, e Paulo fala assim, cara, era um ponto de que assim, eles imploravam, pelo amor de Deus, eu posso dar, eu posso ajudar, e aí você pega e pensa assim, o que faz uma pessoa dessa? O cara é pobre, é perseguido, ele não tem nada, mas ele ainda tem esse desejo de dar. O que Paulo estava falando aqui, ele estava falando assim, ele não estava falando assim, olha para os macedônios aí, ele estava falando assim, olha para Deus, é a graça de Deus, porque Deus é o DNA de Deus nos macedônios, é por isso que eles fazem isso.
É por isso que eles fazem isso, né? Então, assim, esse grupo de pessoas generosas, né? O único jeito de explicar é isso, é Deus. Amém? Agora, assim, ó, se fosse fazer uma reflexão, assim, ó, pensa numa pessoa egoísta. Agora, pensa numa pessoa generosa. Cara, bem diferente, né? Os egoístas, assim, normalmente são miseráveis, né? Mas o generoso, você já viu um generoso, assim, com raiva, nervoso, bravo? Chega até a ser engraçado, né? Talvez ele até tenha um pouquinho de raiva e tal, mas é difícil, né, de você imaginar uma pessoa assim, né? Mas assim, ó, meu ponto não é fazer você se sentir culpado por não ser generoso, né? Se você aí no seu coração fala assim, cara, eu acho que eu não sou generoso. Esse não é meu ponto, fazer você se sentir culpado. Na verdade, eu gostaria de fazer você se sentir inveja, porque você não é generoso. Né? Porque assim, ó, quando eu leio isso, assim, eu falo, cara, meu Deus, inveja é quando você, né, quer ter ou ser algo que não é teu, né? Eu olho para esses macedônios, cara, dá uma inveja deles, né? E assim, era isso que eu queria, assim, né? Que fosse o nosso sentimento, né? Como essas pessoas não tinham nada, porém eles eram felizes, imploravam para serem participantes, eles queriam dar. Né? E isso só é possível e encontrarão em Jesus, quando a semente dele está em você. Isso vai ser natural, assim. Você vai acabar dando e fazendo e você nem vai saber, né? Tipo assim, não vai nem pensar. É natural. Para acabar, a meta de hoje, né? Não é dar um pouquinho mais. Isso aí não importa, nem para Deus, né? Tenho certeza que nem para o pastor. Tá nem aí. Dá um pouquinho mais ou menos, né? Mas é que essa semente, né, esse DNA, talvez você olhe para você e fale assim, cara, eu não tenho esse DNA, né? Ou eu não sou assim, mas eu gostaria de ser, né? Mas olha para ele, como o Juliano estava falando aqui, olha para ele. Não é eu que vou fazer, talvez eu até consiga te convencer, mas não vai durar. Agora, se ele te convencer, vai permanecer. Amém? Então olha para ele. Eu estou buscando esse lugar. Eu creio que eu vou chegar lá. Vai ser difícil? Vai, mas eu vou chegar lá. Né? Então assim, né, nesse sentimento, nessa atitude, né, assim, no nosso coração, que a gente possa vir tá ofertando, dizimando, né, sendo generosos, porque é para isso que Deus chamou a gente, né? Para ser generoso. Às vezes as pessoas pensam generosidade só em dinheiro. Não é só dinheiro, não. É em tudo. Você vê o seu irmão precisando de ajuda para alguma coisa, vai lá e ajuda. Se você pode ajudar seu irmão e você não ajuda, você está pecando. Amém? Então que a gente venha ser mais generosos. Vamos buscar esse DNA, essa semente de Jesus. Amém? Aqui no videozinho aqui tem as contas da igreja, embaixo, né? Você está aí em casa, quiser estar ofertando também. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Obrigado. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia a você que veio hoje congregar conosco, um pouquinho frio. Hoje, se não me engano, é o último domingo do mês de junho, né? E você que também está assistindo em casa, o culto, que por algum motivo não pôde estar conosco, e o Senhor fale com você. Acho que já começou a falar através da adoração, essa palavra do Cristo, né? Muito, essa palavra de Paulo dos Macedônios, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, de ficar com inveja deles, mas hoje eu fiquei. Né? A Bíblia fala que eles com muito rogo, né? Eles rogavam, eles imploravam para participar, né, da assistência aos santos, né? Ali, de fato, aqui o Cristo que falou, né? Eles queriam ajudar os santos, né?
os santos, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Então é muito importante para nós isso também. Na hora que você for ofertar, na hora que você for exercer a sua generosidade, lembra dos santos, né? Aqueles que estão se dedicando à obra de Deus, aqueles que estão se entregando à obra de Deus, aqueles que estão se envolvendo no Evangelho. Lembra de ser generoso com esses, né? E tantos projetos de Deus, tantas obras, né? Órfãos, asilos, pessoas tentando fazer o bem, se santificando, né? Então que o Espírito Santo nos ajude a ter esse coração dos macedônios. É muito interessante isso, né? Que eles eram muito pobres, né? E a Bíblia fala de uma abundância de alegria, né? Você veja que é meio que contrário com o que a gente ouve, né? Parece que hoje a alegria está muito ligada a ter dinheiro, mas aqui fala que não, que eles tiveram muita alegria, porque deram o que não tinham. que louco, né? Muito fora de um contexto natural. Então que você que está assistindo, você que está aqui, comece a aprender. Como que eu faço para me alegrar? Dê. Né? A alegria não está na abundância do que se tem, mas na generosidade com que se dá. Que o Espírito Santo convença você, cara, eu preciso ficar alegre. Vou te ensinar, tá? Preciso de alegria. Tem que dar alguma coisa. Entendeu? Eu sou assim na minha vida. Às vezes eu falo para os irmãos, eu sou viciado em dar, em fazer alguma coisa. Quando eu descubro uma necessidade, alguma coisa que eu posso me envolver, parece que aquilo me promove e me deixa continuar, e me deixa vivo, me deixa contente, me deixa feliz. Quando eu começo a perceber que a minha vida está ficando muito centrada em mim mesmo, naquilo que eu sonho, naquilo que começa a me dar uma tristeza, sabe? Parece com um senso de que eu não estou no meu propósito, de insatisfação. Aí de repente surge uma necessidade para ajudar alguém. Nossa, aquilo me dá uma energia, me dá uma alegria, me dá um contentamento. Então que o Espírito Santo nos ajude a viver a verdadeira alegria, né? Que é a alegria do dar, né? E por isso que a Bíblia fala do amor. Muita gente fala de amor, né? Fala assim, o que é o amor? Aí João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? A doação verdadeira, ela é a maior expressão de amor na vida de um homem, na vida de uma mulher. Então, se eu posso te dar um conselho nesse domingo, né? E nós estamos aí, 28 de junho, começando um inverno, né? Uma estação que, vamos dizer assim, que a gente tenta se invernar, ficar mais escondido. O inverno tem essa característica também, as plantas começam, né, a morrer, a secar, todo mundo começa meio que se esconder, dá uma sensação, parece que de sequidão, né? O inverno tem essa característica. Eu quero dizer para você que no inverno é bom dar, entendeu? Pastor, estamos em crise, estamos no inverno, pandemia, eu tenho um segredo para você, dê, né? Dê dinheiro, dê amor, dê tempo para as pessoas, dê palavras, dê oração, né? E com certeza vai tornar o seu inverno muito melhor, seja o inverno natural, seja a crise, seja a dificuldade, talvez você que está assistindo, que está aqui, está vivendo um momento difícil, de dificuldade, eu quero dizer, dê que a alegria vai vir, seja como os macedônios, né? Na muita pobreza, eles foram generosos, né? Então generosidade não tem a ver com o que se tem a ver com o coração, amém? Mas hoje nós queremos falar sobre discernir a voz de Deus, discernir, né, a voz. Eu queria compartilhar com você essa palavra nesse domingo, último domingo do mês de junho, sobre discernir a voz de Deus. E eu queria assim, queria que você compartilhasse comigo a palavra de Deus, queria que os meninos colocassem para mim aqui o Vitinho, o livro de Jeremias, o capítulo 7, o versículo 24, Jeremias 7, 24, e nós vamos então perceber algumas coisas necessárias para que nós possamos seguir adiante, possamos caminhar adiante e não para trás. E aqui no Jeremias, no capítulo 7, no verso 24, está aqui o profeta corrigindo o povo, né, ali daquela situação que eles estavam vivendo. E por que às vezes a gente anda para trás e não anda para frente, ó? Aí diz assim, ó: mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram.
Essa tradução está até melhor, né? Andar para trás, né? Mas quando você anda para frente, fala assim, andar para frente melhora. Fala comigo, fala, andar para frente melhora. Lembra que o pastor tem falado aqui do propósito? Que Deus deu uma visão para nós, que é para você olhar para frente. Senão Deus tinha colocado os nossos olhos atrás, né? Lembra que eu tenho falado muito sobre visão, sobre propósito? Né? Eu tenho compartilhado com vocês sobre Joel 2, 28, que fala que o Espírito Santo, o que ele vai fazer? O derramamento do Espírito Santo. Lá em Joel 2, 28 fala isso, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que os jovens, como que é? As crianças terão, não, serão profetas, né? As crianças, né? Alguma coisa assim, no derramamento do Espírito Santo, os velhos sonharão, os jovens terão visões e as crianças profetizarão. Então pega as três faixas etárias, criança, jovem e velhos, e todos eles, com o derramamento do Espírito Santo, eles começam a fazer o quê? A fazer coisas que estão adiante deles, a perceber o futuro deles, né? A palavra profetizar significa o futuro, a revelação. Sonhar, ninguém sonha com coisa para trás. Eu estou sonhando lá, não, eu sonho para frente. O meu sonho é o quê? Eu sonho em ter uma casa melhor, eu sonho que o meu casamento melhore, eu sonho em ir para o céu, eu sonho que o sonho é para frente, a profecia é para frente e a visão também é para frente. Então, o papel do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo na nossa vida é para fazer com que a gente olhe para frente, que a gente espere as coisas de Deus. É como disse o Cris aqui, puxa, as promessas de Deus no Apocalipse, o que era? Olha, vai ter um trono, vocês vão reinar, vocês vão governar, vai ter uma nova Jerusalém, lá não vai haver choro, lá não vai haver dor, lá não vai haver tristeza, olhem para frente. E talvez hoje nessa situação de crise, de pandemia, talvez você que está assistindo, está enfermo, está numa prisão, está preso no vício da droga, na crise financeira. Talvez você que está aqui também está, pastor, o senhor não sabe como está a minha vida, eu quero notícia para você. O Espírito Santo que está dentro de você está dizendo, não olhe para isso, não olhe para trás, olhe adiante de você, olhe para frente. E aqui está o segredo. Mas por que a gente está piorando, pastor? Por que a nossa vida parece que está andando para trás? Né? Aqui está falando sobre dar atenção, não dar ouvido. Olha que legal. Não dar ouvido. Não deram ouvidos, nem atenderam, nem se atentaram às leis do Senhor, ao que Deus falou. Então hoje eu queria dizer para você, avalie a sua vida, comece a refletir. Você tem dado ouvido a Deus? Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Você tem dado ouvido aos profetas, às palavras que Deus tem liberado da palavra dele na tua vida? Porque se você não der ouvido, você vai andar para trás. Não tem gente, não tem muito segredo nisso, não tem muito. Se você começou a perceber que a tua vida está andando para trás, com certeza você deve estar com esse problema aqui, ó. Você não está discernindo a voz de Deus. E não discernir significa não obedecer, não atentar, não dar ouvido ao que Deus está falando. E aí você começa a andar para trás. Estamos juntos? Quem quer andar para frente aí, dá glória a Deus. Coloca aqui para mim, Vitinho, Isaías 55:3. Veja que interessante. Depois eu vou fazer aqui um paralelo sobre o quanto é importante ouvir. Porque a nossa queda, a queda do homem, a queda da humanidade, começou com o ouvido. Entende? Lá no Éden, tinha duas vozes, né? E eles escolheram ouvir uma voz do que ouvir outra. E hoje não é diferente. As duas vozes, ou muitas vozes, continuam soprando. E a pergunta é, a qual voz você tem atentado? Na verdade, o que tem feito com que você não ouça? Hoje nós vamos aprender isso. Pastor, o que faz eu não ouvir a palavra de Deus? Pastor, por que eu não ouço? Por que eu não dou atenção? Por que eu não obedeço? Por que é tão difícil fazer aquilo que a gente sabe que é certo fazer? Sim ou não, irmãos? Você sabe que é certo, você sabe que é o melhor, você sabe que é o que Deus manda, mas aí você arrazoa, daí você é inteligente, aí você fala,
tem um negocinho aqui em mim que fala, um bichinho, né? Fala, não, deixa eu com a minha sabedoria, não é? Então assim, nessa manhã, nesse culto de hoje, para todos, eu queria dizer, que voz você tem ouvido? Não é verdade? O que está soprando no teu ouvido? Agora o pastor está pregando, está falando, que voz você está ouvindo no seu casamento? Que voz que os jovens estão ouvindo? Que voz que as crianças estão ouvindo? Que voz? Né? Então é isso que eu queria trazer hoje. Nós não estamos conseguindo discernir a voz de Deus. Nós não estamos conseguindo discernir a direção de Deus. E agora, num momento como esse, de crise financeira, de dificuldade, tem muitas vozes falando, tem muita voz. Qual voz você está ouvindo? Qual a voz que está prevalecendo na tua vida? A voz do medo? A voz da preocupação com o futuro que vai ser? Qual é a voz? Então, assim, que o Espírito Santo, nesse dia, possa trabalhar. Aonde está o meu ouvido? Olha o que diz aqui o Isaías 55, 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Olha que inclinai, o profeta falando inclina, ou seja, meu irmão, não é para ouvir de qualquer jeito. Sabe quando você inclina o ouvido? Fala, Deus. Lembra daquele louvor antigo? Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, que eu me alegro assim no teu mandar. Parece que era uma igreja diferente, eles se alegravam com as ordens de Deus. Eles atentavam, falando, fala, Deus, porque eu vou me alegrar no seu mandar. Parece que hoje nós estamos vivendo num tempo que a gente tem raiva das ordens de Deus. Tem comichões nos nossos ouvidos quando a direção é de Deus e quando confronta o nosso desejo carnal, quando confronta as nossas vontades humanas. E a gente cria comichão no ouvido. O que é comichão no ouvido? Eu não dou atenção. Já viu aquela frase, entrou no ouvido e saiu no outro? E eu queria dizer isso para você, tanto para você que está assistindo, como você que está na igreja, né? Outro dia eu estava conversando com o meu filho, eu disse para o meu filho Lael, eu falei, Lael, você já percebeu que todo culto é uma palestra? Todo culto é uma palestra, é um ensinamento que a gente tem. Não é verdade? Você já imaginou quantas palestras você já ouviu, Lael? Desde que você é bebê, você está ouvindo palestra e você não melhora, meu irmão. Você tem que melhorar. Olha, tanta palestra que você já ouviu sobre perdão, sobre tantas áreas da vida, nós estamos falando todo domingo. Não é verdade? Imagine se você fosse um funcionário de uma empresa, que toda semana o teu chefe mandava você para 2 horas ouvir uma palestra. Seja na escola, você que trabalha na escola, você que trabalha como vendedor. Não é verdade? Nem todos nós no mundo secular temos a oportunidade de toda semana, que se você vem no culto só no domingo, toda semana você tem uma palestra de 2 horas. O que esse patrão ia esperar de você? Cara, esse cara vai ficar bom. Toda semana ele treina 2 horas e ele lê, né? E ele ouve alguém dizendo, alguém está ensinando ele, alguém está orientando ele. Ele vai melhorar. E eu acho que é isso que Deus espera da gente. Deus fala assim, vou levantar lá um cara para falar de mim. Aí levanta o pastor, né? O pastor vem, vou falar de Deus para você. O Deus que te criou, o Deus que te conhece, o Deus que te ama. Ó, ouve atentamente, viu? E obedece e pratica. Porque Deus quer te fazer bem-sucedido. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer crescer. Deus, os teus sonhos, Deus sonhou primeiro. Né? As coisas boas que você pensou de você, Deus pensou primeiro. E Deus quer te prosperar. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar teu casamento. Deus quer abençoar os teus filhos. Deus quer que você seja saudável. E o melhor, no final, Ele quer que você vai morar no céu. Ele quer te dar eternidade. Ele quer te levar para reinar com Ele. Mas, ó, presta atenção nas palestras. Presta atenção. Pratica, viu? Pega, você não vai conseguir praticar tudo, mas em cada uma você começa a obedecer e praticar alguma coisa. E aqui já fica uma dica para vocês que estão aqui, para quem está assistindo. Quando que eu ouvi? Quando que eu inclinei o ouvido? Quando eu pratiquei. Quando aquilo que eu ouvi, e nós vamos ler isso na Bíblia, foi acompanhado com a fé. A Bíblia fala que lá em Hebreus, nós vamos ler, que você deve ouvir aquilo e ser acompanhado com a fé. Com o quê? Com o crer naquilo que você está ouvindo. Porque se você ouve alguém dizendo algo de Deus e você não tem fé naquilo que ele está dizendo, você só ouviu.
ou escutou, eu não sei, uns falam que tem gente que escuta, outros falam que tem gente que ouve, né? Só emprestou o ouvido, vou escutar, mas não vou praticar. Isso provavelmente não vai mudar a sua vida. E aí eu quero falar com os crentes, né? Se você tem vindo à igreja todo domingo e a sua vida está piorando, já sabe por quê. Não precisa ninguém revelar para você, pastor, estou indo na igreja e minha vida está piorando. É porque você só está ouvindo e não está praticando. Você praticou alguma coisa que foi falado? Você usou de fé e falou, eu vou praticar isso aqui. Pastor falou que é para fazer, vou fazer. Falou que é para ajudar, vou ajudar. Falou que é para orar, vou orar. Pastor falou que é para ler a Bíblia, vou ler Bíblia. Entendeu? Pastor falou que é para adorar, vou adorar. Pastor falou que é para ajudar lá no segunda casa, vou ajudar. O pastor falou que é para ajudar lá no asilo, vou ajudar lá também. O pastor falou que é para me perder lá no meu casamento, que a minha mulher tem razão, agora eu vou deixar ela ter razão lá em casa. O pastor falou. Entendeu ou não? A mulher, o pastor falou que é para nós ser submissa. Vamos tentar obedecer esse cabeça de ovo aí, vamos ver o que dá. Ver se funciona. Né? O pastor falou, a Bíblia falou, todo mundo falou, vamos ver, vamos provar. Então nós estamos vivendo num tempo que a gente não prova as coisas. E Deus diz o quê? Provar e ver de que o Senhor é bom. Como é que eu provo alguma coisa? Tem que comer, gente. Está lá o doção lá, fala assim, não vou nem provar, vai que não é bom. Põe o dedinho, põe na boca. Começa a experienciar as coisas de Deus na tua vida. E por isso nós vivemos uma igreja o quê? Rasa, superficial, com pouca fé, com pouca experiência. É igual o Cristo fez, ele teve uma experiência. A primeira foi meio doída, que o cara voltou lá, né, já queria mais dinheiro, né? Mas se ele continuar, uma hora ele acerta. Uma hora essa semente cai num solo bom, meu irmão, e aí a coisa vira. Concorda comigo ou não? E não só a questão dele ser abençoado, mas ele se tornar alguém generoso, ele começar a sentir prazer. Ele falou, cara, me deu uma alegria de ter ajudado o cara. Isso já valeu a pena. Já valeu a pena, me deu uma alegria. E ele vai falar, puxa, eu quero ajudar mais alguém. E isso vai fazer dele alguém generoso. Mas ele exercitou a fé dele quando ele deu aquele 20 reais para o menino. Ele poderia não ter ouvido o Espírito Santo. E aqui eu começo a dar uma dica para você. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O que aconteceu com o Cristo naquilo ali foi sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí o cara veio e pediu uma necessidade. Se ele está mentindo ou não, eu não sei. Mas Deus tocou e eu tenho dinheiro. Então eu vou dar. Eu não vou perder nada. Toma. Foi sensível à voz de Deus. Hoje ele teve uma experiência para contar. Se ele não faz aquilo, eu não ia ter nem experiência para compartilhar. Então muitos cristãos não têm experiência para compartilhar. Não têm história para contar porque eles não provam aquilo que está sendo ensinado. Eles não exercitam essa fé. Está me entendendo ou não? Todo mundo está entendendo? Então, nós precisamos começar a entender como que Deus está falando comigo. E às vezes você está aqui no culto agora e Deus está falando com você. Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Discernir ela? O pastor está pregando, ele está falando com você, é a voz de Deus. Você tem que crer que a voz do pastor, da Bíblia, é a voz de Deus, em primeiro lugar. Subiu aqui no altar, né? Alguém que está, vamos dizer assim, investido da autoridade de Deus para falar da parte de Deus. Ela está falando de Deus para você, ela está falando da parte de Deus, é a Bíblia, né? E eu pelo menos, não sei, não posso falar por todos, mas eu, por exemplo, para eu trazer uma mensagem dessa para você, eu oro, eu medito. Essa noite eu sonhei com isso aqui, você fica, parece que você está comendo um trem, né? Aí quando você come um negócio, come de novo, e come de novo, e come de novo, e aquilo, a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Como que ouve a voz, como que entende, como que obedece, como que faz. E fiquei o tempo todo, os versículos saltando, veio umas 10 pregações para sair isso aqui, entendeu? Umas 10 formas de fazer, e aí você vem e faz do jeito de Deus. E aí você que está aí ouvindo, você que está assistindo, você tem, puxa, Deus está falando através da boca do pastor. E eu preciso ouvir. E eu preciso ouvir com atenção. Eu preciso inclinar os meus ouvidos. E eu preciso provar o que esse pastor está falando na minha vida prática, na minha vida cotidiana. Que é o que eu sempre tenho ensinado aqui, gente. Não é uma vida cristã separada da minha vida normal. Aquilo que o pastor ensina aqui, aquilo que ele prega aqui, tem que ser experienciado, exercitado lá em casa, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, no trânsito, na escola, no salão de beleza, no dentista, no médico. Esse comportamento ele tem que sair fora das 4 paredes da igreja. É o que a gente chama de vida cristã normal.
tem que praticar o que a palavra está dizendo. Amém? E aqui no Isaías ele fala o quê? Ó? Inclinais os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Olha, e a vossa alma, o que é uma alma viva, gente? O que é uma alma viva? É uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa alegre, é uma pessoa contente, é uma pessoa otimista, é uma pessoa para frente, que tem esperança, que tem um futuro, que sonha, que acredita, que todo dia está com um papel. Eu vou abrir a minha empresa, eu vou melhorar meu casamento, vou comemorar meus 10 anos de casado, como é que eu faço? Eu vou colocar meu filho na faculdade, eu vou começar um curso agora, eu vou abrir uma empresa, vou abrir uma igreja, vou começar meu grude, vou fazer um discípulo, vou ganhar uma alma. Ela está viva! Está entendendo? Ela está sonhando, ela não está assim, chegou o Covid, eu vou morrer. Vou me trancar, vou me isolar. Meu Deus, agora morre todo mundo, morre. Ela fala, não, eu vou viver. Deus vai me guardar. O sangue de Jesus está sobre mim. Eu estou atento à voz do Senhor. Eu inclino meus ouvidos a Ele. E a minha alma está viva. Está entendendo ou não? O que é a alma? É a mente, é o pensamento. Está vivo, está fluindo. Aí tem gente que só está pensando em tragédia, em catástrofe. Quem que ele está ouvindo? Não é o pastor Silvano. Não é a Bíblia que eu estou lendo também. Está lendo outra Bíblia. Não deve ser o mesmo Espírito que está tocando eu, que está tocando você. Porque eu estou animado. Eu estou para cima, eu estou cheio de projeto. E eu estou assim, pastor, se der tudo errado, o céu me espera. Né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Rapaz, pastor, o diabo vai matar você, fez um favor para Deus. Está entendendo? Hoje não é um cristianismo de medo. Concorda comigo ou não? Mas nem se não é morrer, pastor. Morre fazendo o que é certo, morre sonhando. Morre acreditando, morre crendo nas promessas de Deus. Morre esperando a vontade de Deus se cumprir na tua vida. Melhor do que morrer desanimado. Não é verdade? Então assim, quando você se atenta para a voz de Deus, quando você inclina os ouvidos, volta lá o Isaías, olha que interessante. O Cristo falou sobre o quê? Que você vai ganhar um nome, não vai? É uma pedra, olha o que ele fala aqui, ó. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Gente, nós não estamos falando, Deus não quer fazer conosco uma aliança terrena, temporal, momentânea. Ele está dizendo assim, se você me ouvir, se você me obedecer, se você se atentar para mim, eu vou fazer uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis e misericórdias prometidas a Davi. Qual é a promessa que Deus faz para Davi? Que até Salomão depois fala, Deus diz, Davi, enquanto você viver, vai surgir rei de você, da sua descendência. E aí vem Salomão e fala, foi cumprida a palavra de Deus. E aí vem Jesus, da descendência de Davi. E agora fala que Jesus reina eternamente. Eu quero dizer para você, Deus quer fazer de mim e de você reis e sacerdotes. Amém? Então, tem uma palavra, nós temos que atentar. Nós temos que colocar o nosso coração com disposição para obedecer, atentar os nossos ouvidos. Talvez não vai dar tempo de nós entrar muito na questão como discernir Deus. Porque tem várias formas de Deus falar. Por exemplo, vamos dizer assim, teoricamente falando, existe a palavra de Deus que é logos, né, que é do hebraico, não sei, logos, que é a palavra falada. É a Bíblia escrita. Essa é a top. É a top. Está aqui tudo que Deus é, quem Ele é, o que Ele está falando, o que está tudo aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse, ela revela Jesus. Qual que é a voz de Deus? A voz de Deus é Jesus. E Jesus, ele está o tempo todo querendo falar, sabia? Quer ver? Ó, deixa eu ler uma coisa para você que eu vi alguém dizer que é interessante. Ó. Jesus é a palavra de Deus. Então quem que é a voz de Deus? É Jesus. Né? Jesus, ele que é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. O que é o verbo? O verbo é a ação. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Então, ó, Jesus é a palavra de Deus. Para ele é muito difícil não ter algo a dizer. Então Jesus não se cala nunca, porque ele é verbo, o verbo está sempre com ação, né? Ocasionalmente, passamos por momentos em que sentimos que ele não está falando conosco. Quem já viveu, fala, parece que Deus não está falando comigo, já viveu isso ou não? Ou só o pastor Silvano, parece que
Pai, não estou ouvindo nada, não estou sentindo nada, né? Então, acontece isso, né? Que nós estávamos, embora isso possa ser verdade, na maioria das vezes ele simplesmente mudou sua linguagem e espera que nós ajustemos a ele. Deus sempre está falando, mas às vezes ele muda a linguagem, ele muda o jeito de falar, e aí você fala, essa voz eu não entendi. Ainda mais se for uma voz que te sacrifica, né? Mais se for uma voz que você tem que pagar um preço, aí você não entende. Fala, não entendi isso aí não. Ó, você tem que ir lá e perdoar o irmão. Mas essa voz não é de Deus, não. Quero perdoar, não. Ó, você tem que fazer uma oferta. Fazer uma oferta? Eu estou precisando de dinheiro, tem que ofertar? Que voz esquisita. Não é assim? Às vezes Deus pede para a gente fazer coisas que o nosso ouvido não quer ouvir. E aí é que ele está falando, a gente não inclina o ouvido para ele. E aí a gente o quê? A nossa alma começa a morrer. Por isso que você vê pessoas na igreja mortas espiritualmente, tristes, oprimidas, angustiadas. Tudo que faz dá errado, nada dá certo. Tudo, é a empresa, é o casamento, é a educação dos filhos, tudo está dando para trás. Qual que é o problema, pastor? Já te ensinei aqui. Ela não está ouvindo a voz de Deus, ou ela está confundindo a voz de Deus com outras vozes. Quer ver? Só para a gente fechar aqui o entendimento. Coloca para nós aqui, meninos, o 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 9 e 10. Outro dia eu falei esse texto aqui, eu achei legal. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 9 e 10. Olha que interessante. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Verso 10. Há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, há muitas vozes no mundo. Coloca o 11, agora vamos ver o que ele vai falar. Quer ver? Ó. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Olha para mim. Você está estrangeiro de Deus. Você não tem intimidade nenhuma com ele. Você não consegue. Ele não te conhece e você não conhece ele. Você não é povo dele. Você não é filho dele. Por quê? Porque você não está conseguindo falar a mesma voz dele, a mesma linguagem dele. Outro dia, a pastora nossa aqui de jovens, a pastora Adeline, disse assim, a gente fala muito aqui sobre linguagem de amor, né? A gente usa muito isso nos casamentos. Que cada pessoa tem uma linguagem de amor. Ela se sente amada de uma forma. Ela fica feliz quando você faz aquilo por ela. Então tem várias linguagens, presente, toque físico, tempo de qualidade, palavra de afirmação. Eu não lembro todas aqui, mas são 5 linguagens de amor. E aí a pastora diz assim, a linguagem de amor de Deus é obediência. Você quer ver Deus se sentir amado e ficar feliz é quando a gente obedece ele. E a gente vê isso na Bíblia, quando Jesus batiza, o pai fala assim, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Em quem eu me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Porque Jesus vai e obedece. Com 30 anos, o Filho de Deus, João Batista, fala, não, mas importa que você me batiza. Eu tenho que obedecer. O papai falou que é você que vai me batizar. Aí o Espírito Santo desce, o pai fala, porque ele se alegra na obediência. Né? Que é atentar à voz dele e obedecer. Então essa é a linguagem de amor de Deus. Então muitos de nós não estamos falando a linguagem de Deus, não estamos atentando à voz dele, muito menos praticando o que ele manda. E por isso, às vezes, a gente não consegue viver uma vida feliz, próspera, que anda para frente, que caminha, que realiza sonhos, que abençoa as pessoas ao nosso redor, que abençoa a sociedade, que abençoa a escola, que abençoa o bairro, que abençoa a cidade. Por quê? Porque a gente não está atentando à voz do Senhor. Estão me entendendo? Então vamos lá. Então qual é a razão de nós não ouvirmos? Nós já entendemos que temos que ouvir, que é necessário ouvir, que precisamos ouvir. Mas por que, pastor, que a gente não ouve? Por que é tão difícil obedecer essa voz? Por que a gente reluta tanto em obedecer? Aí a gente vai ler aqui o Hebreus, capítulo 4. Olha aqui o Hebreus, capítulo 4, o verso 2. Vamos ver se é isso. O Hebreus 4, 2. Aqui, eu já falei, Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com ele. Está falando do povo lá que saiu do Egito, né?
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé aqueles que a ouviram. Então, toda vez que você ouvir a palavra de Deus, ela tem que ter o quê? Um acompanhamento. É igual, tipo assim, comer bolo sem café, né? Tipo assim, você vai comer um bolinho, puxa, é bom um cafezinho, não é? Um bolinho doce aquele com um cafezinho, não é gostoso? É o acompanhamento, porque daí fica completo, bolo com café. Você ouvir a palavra de Deus sem a fé, você não aproveitou nada. Está aqui, ó. Não foi acompanhada, não veio misturada, é só ouviu. Só ouviu. Estão me entendendo? Quem está me entendendo diz amém. Amém? Então, a pessoa, um dos maiores erros nosso é não misturar a fé com as palavras que a gente ouve. A gente não acredita, a gente não exercita, não pratica aquilo que ouviu, porque não acredita. Se eu pregar uma coisa para você que você não fizer, sabe por que você não fez? Você não acredita. Você acha que o pastor está o pastor está de conversa fiada, isso aí os pastores querendo encher a igreja, né, assim? O pastor está querendo que aumente o dízimo, o pastor está querendo, né, não é assim. Minha vida, ele não sabe da minha vida, né? Meu irmão, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, e Deus usa homens, profetas. Todo pastor, antes de ser pastor, ele é um profeta, porque ele fala da parte de Deus. Ele fala das coisas do alto para você. E cabe a você crer ou não, ter fé ou não, obedecer ou não. Mas está muito ligado à tua vida, o que você vai fazer. As tuas escolhas vão dizer qual vai ser o seu futuro. Com aquilo que você ouve. Se você dá ouvidos ou não. Se você só escuta ou se você tem fé naquilo que você ouve. E se você coloca aquilo em prática. É isso que está falando aqui. Mas vai lá no Hebreus para mim, Vitinho. No 3:7, olha aqui. Então, uma das razões, qual que é? É a falta de fé. Mas por que vem a falta de fé, pastor? Por que as pessoas não acreditam? Está aqui, ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, o Espírito Santo está falando com você hoje, tá ou não está? Está falando ou não está? Quem está sentindo o Espírito Santo falar aí? Quem está sentindo? Entendeu? Vou te explicar. Pastor, como é que é esse negócio de sentir o Espírito Santo? Essa voz. Você não tem uma voz interior que fala com você de vez em quando? Quem já sentiu isso? Quem, tipo assim, já está no ponto de ônibus e ouve assim, faz isso. Quem já ouviu isso? Já fez isso? Quem já estava dentro do carro e Deus fala, muda, vai ali. Quem já percebeu isso? No casamento, com os filhos, parece que vem uma voz dentro. Não faz assim. Já ouviram isso? Então aquela é a voz do Espírito Santo. Né? Geralmente essa voz sopra muito na hora da oferta também, não sopra, né? O cara está pregando, fala, eu vou dar 50, eu vou dar 100. E aí fala assim, dá 100. Aí você fala assim, 100 é muito. Vou dar 50. Não é assim? Não tem uma voz, fala a verdade, fala ou não fala? Ela fala, moço, eu sinto, não é possível que vocês não ouvem. Tem uma voz, né? Quando você está brigado com o marido, assim, o marido aí fala assim, vai lá, perdoa ela, perdoa. Não fala assim? Vai lá, se humilha. Pede perdão para aquela pessoa que você errou. Quem ouve essa voz? Quem já ouviu? Sim ou não, irmãos? Quem já ouviu? Aí eu vou falar sobre quantas vezes você obedeceu ela. Misericórdia. Vai melhorar em nome de Jesus. Vai obedecer. Amém, gente? Faz igual o Cristo já começou a ouvir uma vez lá, né? Já deu vintão pro cara, já vai melhorar, né? Mas olha aqui, por que a gente não ouve? Olha aqui, continua o versículo. Se você ouvir a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Então, por que a gente não ouve Deus, gente? Porque a gente endurece o coração. O que é o coração? Não é os pensamentos? Não é a nossa mente, nós não estamos falando isso? Então, o que você faz? Você tem um pensamento tão teimoso, tão obstinado, que Deus fala para você e você não obedece. Porque o teu coração está obstinado, ele está endurecido, ele está assim, vamos dizer, lacrado e não entra mais a vontade de Deus no seu coração. Não entra mais. A pastora Anelisa tem falado muito isso. E é muito comum isso, né? Talvez estamos aqui num culto, a palavra está fresquinha, né? Às vezes você sai do encontro com Deus, às vezes quando você nasce de novo, a nova conversão, você está sensível a Deus, você obedece rápido. Aí de repente você começa a endurecer um pouquinho, né? Aí você fala, não vou,
tem nada a ver não, né? Só uma mentirinha. Ah, não vou perdoar não, isso aí magoou eu já 2 vezes, não vou aguentar, não vou perdoar mais, não vou mal ofertar também, negócio de dízimo aí não vou dar mais, e negócio de igreja também, não precisa ir todo domingo, né? Vou um domingo sim, 3 não, vou só na ceia. E você começa, parece que você não começa mais a ouvir a voz. Você vai endurecendo de pouquinho, já viu isso ou não? Você endurece um pouquinho, vai endurecendo. De repente, mais nada que Deus fala toca teu coração. Você parece que vira uma geladeira, o pastor está ungido aqui, dando piruleta. Você está na tua mente arrazoando ele. O que é isso? Isso chama intelecto. Isso chama você quer entender Deus com a inteligência e não com o coração. A palavra é igual aqui, a palavra que o pastor está pregando, ela não entra no teu coração. Ela fica só no intelectual. Você fica arrazoando, será? Entendeu? Então, o teu coração ele endurece, entendeu? Então a palavra não entra no coração. Você fica só ali arrazoando, será? Não vou fazer isso não, mês que vem eu faço, daqui, esperar melhorar mais, né? Entendeu? Não é bem assim, o pastor está exagerando, meu casamento está bom. Entendeu? Então você começa a endurecer, então a palavra não entra no coração, porque ela não vira prática, ela não vira uma ação completa, ela só fica no campo de ouvir. Ouviu, de um lado saiu do outro, e não virou prática, não tinha fé, o coração estava endurecido. E como é comum isso nos casamentos? Sim ou não? Tá lembrando que a relação nossa com Jesus é como se fosse um casamento. É assim ou não é? A gente endurece o coração para o cônjuge. E ele fala uma coisa assim, e o casamento vai ficando até insustentável. Aí vai divorciar, porque o coração endureceu. Não perdoa. Não quer perceber a linguagem de amor do outro, a necessidade do outro. É aquela pessoa que ela quer só ela ser feliz. Ele não me faz feliz. Já viu o pastor prega aqui? Eu sou pastor quase 20 anos. Eu luto, eu falo sempre isso. Poucas pessoas com problema no casamento vêm e me procuram e dizem, pastor, o problema sou eu. Eu quero melhorar, me ajuda. Geralmente ela vem achando que o problema é o outro. Toda vez que você acha que o problema é o outro, tem dureza de coração. Entende o que o pastor está pregando? Mas só quer dizer que o problema ele não é problema, não. Ele é, mas você também é. E você quer melhorar teu casamento, melhora você e não o outro. Você não tem poder para mudar o outro. Melhora você e Deus e você pode interceder para o outro melhorar. Estão entendendo? Eu sempre falo isso, irmãos, porque eu preciso ser profeta na tua vida. Né? Não tem segredo. Pastor, meu casamento não melhora. Mas o que você melhorou? Reflete você. Você tem poder para mudar a sua vida. Você tem poder para entrar num lugar diferente no seu casamento. E aí, através de você, através do seu milagre, Deus pode tocar o outro. Entende? Mas não é você, talvez, achando que o outro é o problema, que isso vai mudar. Porque isso Deus já sabe. Entendeu? Deus já sabe o problema do seu cônjuge, né? Então, assim, isso não muda casamento. Então, nós endurecemos o coração. Coloca o Hebreus 3,15. Olha aqui, ele vai falar de novo sobre o quê? O coração endurecido, a palavra de Deus não entra, a vontade de Deus não entra. Ó. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você vê que, de novo, o escritor aos Hebreus fala. Então, o grande problema nosso hoje com a voz de Deus é o endurecimento do coração. Não é verdade? Muitas pessoas endurecem o coração para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está mostrando para ela. E só para a gente encerrar, eu queria falar um pouco sobre Adão. Lembra que eu falei sobre a voz? Então, Adão, ele tinha vamos dizer assim, o benefício, ele tinha o privilégio, ele tinha, vamos dizer assim, as bênçãos de Deus, tudo disponível para ele. Ele estava no jardim do Éden. A Bíblia fala que Adão, Deus vinha falar com ele todo dia, ele era íntimo de Deus, ele sabia os segredos de Deus, a vontade de Deus. Veja que interessante essa questão do relacionamento de Adão com Deus. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 2. Olha que interessante, o Gênesis 2,18. Coloca para mim aqui, ô Vitinho.
Eu quero dar essa palavra para você entender. Se hoje, nesse culto, você que está assistindo, você entender que você precisa de um relacionamento com Deus, você precisa fazer com que a voz de Deus seja comum a você, e você seja comum a Ele, e você estabelecer um relacionamento, uma intimidade, você vai entrar num lugar de governo em Deus, de serviço a Deus, de honra a Deus, de comprometimento com Deus, a sua vida vai mudar de nível, assim, de forma extraordinária. Olha aqui, ó, o Gênesis capítulo 2, verso 18. Então, Adão, Deus vinha falar com ele todo dia, Deus conversava com Adão, Deus relacionava com Adão, Adão era íntimo de Deus. Olha que quando o Adão, Deus vem e vê que Adão estava só, porque eles relacionavam, eles conversavam, aí Deus falava assim, puxa, pô Adão, fiz tudo, fizemos sol, mar, tudo, e acho que eu vou fazer uma companheira para você, mas presta atenção nisso. Disse mais o Senhor, Deus não é bom que o homem esteja só, fale ele uma auxiliadora que ele seja idônea. Continua. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, todas as aves, trouxe ao homem. Quem era o homem naquela época? O Adão. Para ver como este lhe chamaria. E o nome que ele desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Gente, para pensar. Gente, para pensar. Quem que deu o nome para tudo? Quem que chamou a árvore de árvore? O peixe de peixe. A baleia de baleia. O macaco de macaco. Começa a pensar. O cara deu nome para tudo. Ele tinha o poder de dar nome para as coisas. O que eu estou querendo dizer para você é que se você, a partir de hoje, eu e você, estabelecemos uma comunicação com Deus, uma intimidade com Deus, Deus vai virar para mim e vai falar para você, ó, começa a dar nome às coisas. Começa a dar nome às coisas. E aí eu estou dizendo de uma vida profética, de revelação. Eu estou falando de revelação. Esse culto hoje aqui, eu estou falando de revelação. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. É onde mais fala sobre voz, é em Apocalipse. A voz do trovão, a voz... É a voz, é a voz, é a voz, é a voz, é a voz. Você pode pegar Apocalipse, só fala de voz. Por quê? Porque é o livro da revelação. Entendeu? Então por que nós não temos revelação de Deus para a nossa vida? Porque nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. E aí você não consegue dar nome às coisas. Então a tua vida está do jeito que deram o nome para ela. O seu casamento está do jeito que deram o nome para ele. A sua saúde está do jeito que deram o nome para a tua saúde. As tuas finanças estão do jeito que deram o nome para as tuas finanças. A sua vida com Deus está do jeito que deram o nome para ela. Está na hora de você estabelecer um relacionamento com Deus e você começar a dar nome às coisas. E você vê que interessante, vamos continuar como é gostoso? Ó. Trouxe ao homem para ver como é que chamaria. E o nome que desse a todos, esse seria o nome. Tipo assim, o nome que você der, Adão, vai ser. Cristo, se você começar a relacionar com Deus, o nome que você der para as coisas vai ser. Marcel vai ser, Mazé vai ser, Marlene vai ser, Lucas vai ser. Vai ser o nome que você der, se você tiver uma intimidade com Deus. Olha que interessante, ó. As mulheres, sabia que foi o homem que deu o nome para vocês? Olha aqui, continua, olha aqui, ó. E deu o nome a todos os animais, às aves dos céus, tal, mas não achavam auxiliadora. Aí é claro, aquilo que o Cláudio Duarte, Deus olhou e falou, rapaz, mas ninguém aqui ajeita para o homem, né? Certo? Olhou lá, a macaca, falou, não vai dar certo, né? Olhou sei lá, a vaca, falou, não, deve ter alguma coisa diferente. Aí falou, vou fazer uma mulher, né? Para ele relacionar. Aí logo o que aconteceu? Vai lá, continua. Então o Senhor Deus fez cair o homem e esse adormeceu, tomou a costela e fechou o lugar com a carne. Continua. E a costela que o Senhor tomara ao homem transformou numa mulher. Aí Deus foi lá e pegou a mulher, né? Pegou da costela dele e dormiu. Toma para você, Adão. Olha o que ele falou para Adão aí, ó. E disse o homem, o Adão falou, o cara já estava viciado em dar nome, né? Dei nome para tudo. Na hora que ele viu a mulher bonita e tal, falou, rapaz, que nome que eu dou para essa, né? Ele olhou bem para ela. Afinal, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Né? Quem que deu o nome para a mulher? O Adão. E aqui tem uma palavra profética para você que é homem que está casado aqui. Que nome que você está dando para a tua mulher? É você que dá. Se você falar para ela, ela é linda, vai ser linda. Mulher submissa, vai ser submissa. Mulher que não gasta nada, vai ser assim, viu? Economiza lá em casa. Minha mulher é bênção na minha vida. É o homem que dá nome para a mulher. Mas que homem que é esse? É um homem comum? É um homem que tem intimidade com Deus. É um homem que ouve a voz de Deus. E aí logo em seguida você sabe o que aconteceu, né? Ele decidiu ouvir outra voz.
Depois que ele ouviu aquela voz, Adão não deu nome para mais ninguém. Você não vê mais Adão dando nome para ninguém. Não é verdade? Não, pelo menos a Bíblia não conta de que ele continua dando nome, continua tendo governo, continua tendo aquela... Pensa a inteligência desse homem, irmãos. Pensa a capacidade desse homem. Pensa, era um homem que dá nome para tudo. Pensa em biólogo, químico. Ele tinha todas as inteligências que nós podemos imaginar hoje para dar nome, né? E você vê que a gente olha para as coisas e fala, não é que tem cara disso mesmo? Né? Você olha para o peixe e fala, como é que o peixe ia chamar outra coisa, gente? Como é que a vaca não ia chamar vaca? Como é que o boi não ia chamar boi? Como é que a ovelha não ia chamar ovelha? Parece que ele acertou, não foi? Em todos os nomes. Mas por quê? Porque Adão tinha uma revelação. Revelação. Essa é a palavra. E hoje nós vivemos numa vida triste, e às vezes angustiada, e para trás, porque nós não temos revelação. E hoje eu estou aqui para dizer para você, Deus quer te entregar a revelação na tua mão. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Por isso que às vezes você ouve a palavra de Deus e fica no campo do conhecimento. Porque a revelação é quando você faz o quê? Você revela aquilo. A palavra de Deus é revelada a você. Através do quê? Através da prática. Através, né, da ação. Através da fé praticada. E aquilo vira uma revelação e começa a mudar a tua vida. Porque aquilo que é revelado que muda. Não é verdade? É o segredo de Deus revelado a você que muda a tua vida. Né? Coloca para mim aqui, Vitinho, o Salmo 25:14. Então eu estou falando de intimidade, eu estou falando de relacionamento. É a mesma coisa que o Cristo falou. Deus não quer as nossas coisas, Deus quer o relacionamento. Deus não quer que você só ouça a voz dele, Ele quer que você relacione com a voz dele. Não é verdade? Né? O marido e a mulher casada, ele quer que a mulher ouça ele, o marido quer que... A mulher quer que o marido ouça ela, né? E eu vejo lá em casa, eu com Lenise, é muito comum isso. Eu sou especialista de, às vezes ela fala uma coisa, eu até ouço, mas não faço. Tipo assim, coisa de rotina de casa. Silvano, traz um copo lá para mim. Ah, um copo, tal. Quando vê, eu estou lá em cima, nem peguei o copo. Eu ouvi, mas não dei atenção. O brinco, às vezes ela pega nas minhas duas orelhas e fala, eu estou falando para você fazer isso, viu? Presta atenção no que eu estou falando. Aí eu falo, não é assim? Os homens, as mulheres têm que bater doído para os caras prestar atenção no que ela está falando. Às vezes as mulheres também, os maridos falam, ó, não compra isso que não tem orçamento, viu? Parece que ela não ouve. É quando chega lá com o riachuelozinho, a sacolinha lá, né? Comprei, gostei, vai dar para o bebê, que lindo, promoção. Não ouviu, né? Ah, mas não entendi, era isso mesmo que você tinha falado para não comprar? Achei que era só que ela estava com luta financeira. Entendeu? Então a gente não consegue prestar atenção. A gente não tem a revelação exata do que é aquilo. E assim é a nossa vida com Deus. E às vezes Deus vai ter que pegar as nossas duas orelhas e falar, acorda. Acorda, meu irmão. Muda a tua vida, muda a tua história. Chacoalha, vira o jogo da vida, muda. O teu futuro é outros planos que Deus tem para você. E é isso que Deus tem para nós nesse tempo de corona, de crise. Tem uma revelação de Deus para cada um de nós. E aqueles que tiverem revelação vão sair na frente. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou trazendo essa palavra para você. Porque essa igreja, você, nós vamos sair desse momento mais fortes. Porque nós temos revelação. Quer ver? Olha aqui, ó. O salmo, aqui. Olha isso aqui, ó. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. O Salmo 25 está falando o quê, gente? Os segredos de Deus, a revelação de Deus é para aqueles que temem Ele, aquele que ouve Ele. Ele vai mostrar a aliança dele com você, mas precisa dessa intimidade. Coloca para mim agora aqui, o Vitinho, o Salmo 29. Já vou fechar, irmãos. Salmo 29. Olha aqui, olha isso aqui, irmãos. Vamos ler esse salmo inteiro, ó. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor glória e força, ou seja, dai honra ao Senhor, reconhece que de Deus é toda a glória, Deus é poderoso, Deus é forte, em meio ao Covid, em meio à crise financeira, em meio a lutas no casamento, em meio à pobreza, em meio à miséria, em meio ao câncer, em meio à enfermidade, tributai a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a força, é isso que Ele está falando, continua. Esse é o começo de uma fé. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Reconheça, adore, louve a Ele, exalte a Ele em meio aos momentos de dificuldade. Continua.
ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Olha, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. O que quer dizer isso, irmãos? Olha aqui para mim, olha para mim. Sabe o que é muitas águas? Sabe quando o barco começa a balançar? Sabe quando as coisas parecem que vão sair do controle? Sabe quando começa a soprar um vento da tua vida? Parece que o teu filho não está te obedecendo mais. E você descobriu que ele bebeu. Parece que o teu marido, você descobriu que tem uma mulher ligando para ele. Parece que o gerente do banco ligou e a tua conta está vermelha. O diagnóstico do médico foi negativo. As muitas águas começaram a subir. Mas em meio ao subir dessas águas tem uma voz. Tem uma voz. A voz do Senhor está acima das muitas águas. Está me entendendo ou não? Pastor, as águas da minha vida chacoalhou. Eu estou no dia para você. A voz de Deus é maior que as muitas águas. A voz de Deus é poderosa. Você precisa entender a revelação de Deus em meio às muitas águas. Você precisa entender como aqueles discípulos falaram: quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Qual é a voz que você ouve? Quem que está trovejando? Continua. Vamos lá, só para a gente encerrar. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. As pessoas querem te humilhar. As pessoas querem dizer que você é coitadinho. Não. Tem uma voz que diz que Ele é majestade, Ele é rei. Eu sou filho dEle, eu sou rei. É isso que Ele quer dizer. Eu sou coitadinho, eu sou vítima. Você não é vítima. Você foi feito reino de sacerdotes. É uma voz de majestade. Deus vai dizer para você: levanta, levanta, para, desperta, você é rei, querido, você governa. Não é assim que a Bíblia fala lá em Romanos 5,17? Se por meio de um reinou a morte, por meio do Filho, vocês reinarão em vida. Você vai reinar sobre esse problema, você vai reinar sobre a crise financeira, você vai reinar sobre a enfermidade, você vai reinar sobre o vício, você vai reinar sobre qualquer situação, porque a voz de Deus é cheia de majestade. É um Deus que faz você reinar e governar. Amém? Continua, vamos lá. A voz do Senhor quebra o cedro, o Senhor despede os cedros do Líbano. O que é isso, pastor? Quebra a nossa arrogância, a nossa soberba. Nós acharmos que nós vamos vencer por causa da nossa força, por causa do nosso dinheiro, por causa da minha faculdade, por causa da minha empresa. Ei, a voz de Deus vai te quebrar. Você vai vencer porque a graça de Deus está sobre você. Nós vamos vencer porque Jesus venceu por nós. É o sangue do Cordeiro que nos sustenta. A voz de Deus vai quebrar o cedro. O cedro era a beleza da época, era a pompa, era a glória do Líbano. A única glória que pode estar sobre nós é a glória de Deus. Nada nesse mundo, nada nessa terra vai te deixar seguro se não for a voz de Deus. A revelação de Deus para a tua vida. Quem está comigo diz amém. Amém, continua. Olha isso, irmão. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Rapaz, Deus vai fazer você saltar, Deus vai fazer você pular. Continua, vamos lá, olha isso. A voz do Senhor despede chamas de fogo, ou seja, poder. A voz de Deus vai trazer poder para queimar tudo aquilo que não é certo, o pecado, a incredulidade, o medo. É como chama, Deus vai dizer: saia da sua vida, destrói tudo isso que impede você de crescer, de caminhar, de andar para frente. A voz de Deus é como fogo, porque ela não negocia. O fogo não negocia, ele vem para queimar. E tudo aquilo na tua vida que não agrada, ele vai queimar. Amém? É a voz do Senhor, continua. Vamos lá. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. É isso aí, meu irmão. Deserto não foi feito para nós, não. Você está no deserto, Deus vai fazer tremer, vai balançar e vai jogar você lá na Canaã, viu? Aí vai ficar no deserto, Que deserto, meu irmão? Deserto é só para treinar a gente a ouvir Deus. Endurece o coração para você ver. Você vai ficar no deserto o tempo todo. Nem Moisés entrou na terra prometida. Fica morrendo no deserto. Entendeu? A voz de Deus, o tremor da voz de Deus quer balançar o deserto e falar: sai do deserto, você não se afunda nele, cara. Nós não nascemos para viver em deserto, não. Concorda? Nós vivemos para viver em Canaã, na terra que manda leite e mel. É lá que Deus quer você, é lá que Deus me quer. Deserto só faz parte de treinamento. É só para amolecer coração. Deserto é para amolecer coração. Que a voz de Deus não entra. Que não tem obediência. Que não acredita.
Amém, gente? Continua. A voz do Senhor, olha isso, faz dar cria as corças e desnuda o bosque. No seu templo tudo diz glória, ou seja, tudo glorifica a Deus, tudo exalta o nome do Senhor. Fica de pé, vamos orar, amém? Teria bastante coisa para falar, assim, a gente medita muito, estuda muito e pede direção de Deus, mas hoje eu queria deixar essa palavra para você. Viva de revelação. Está entendendo? Não deixe as coisas ficar no campo do intelecto, da razão. Ah, isso não vai dar certo, isso não pode acontecer. Não, meu irmão, não é isso. Ouça a voz de Deus, os segredos de Deus, e Deus vai conduzir você em vitória. Entendeu? Não deixe que as coisas de Deus na tua vida fiquem parado só na razão, na soberba, na tua força, no teu conhecimento. Entende o que eu estou dizendo? Deixe entrar no seu coração. Deixe entrar no seu coração. Deixe a voz de Deus falar. Obedeça a ela. Entendeu? Viva os princípios de Deus. Viva os princípios de Deus. Estenda a sua mão, deixa eu orar por você. Senhor Deus, nesta manhã nós ouvimos a tua voz. E a tua voz diz que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. E que a tua voz, ela sobrepuja qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer deserto. O Senhor nos faz saltar como bezerros. O Senhor quer nos encher de alegria. O Senhor quer nos prosperar, o Senhor quer nos dar um futuro cheio de esperança. O Senhor quer nos dar uma revelação nesse momento, o Senhor quer nos ensinar o caminho, como sair dessa situação. A tua palavra diz em Isaías que atrás de nós vem uma voz, né, da esquerda que diz, siga em frente. Siga em frente. O Senhor quer nos fazer andar para frente e não para trás. O Senhor quer nos prosperar, nos abençoar. O Senhor tem sonhos para nós. Então, Pai, hoje nós queremos ser pessoas de coração quebrantado. Tira de nós a dureza de coração, tira de nós a incredulidade, tira de nós, ó Pai, todo tipo de bloqueio, de teimosia, de obstinação que até hoje tem nos feito não ouvir a Tua voz. Que nos momentos em que ela soprar, que vier aquela voz mansa e suave, que veio para Elias, veio o vento, ela não estava no vento. Veio o fogo, ela não estava no fogo. Aí uma brisa suave, uma voz mansa e delicada disse, Elias, ah Senhor, 7.000, não, todos não, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Elias, continua, vai ungir Eliseu, vai ungir o rei lá, vai ungir, meu irmão, minha irmã, a voz mansa e suave está dizendo para você hoje, continua, tem coisas a ser feitas ainda, tem coisas a ser realizada, não é o fim, é o começo. Deus tem uma voz dizendo, continua. Avança, que o Senhor possa falar ao seu coração, que você ouça a voz de Deus, que você ouça a vontade de Deus para a sua vida e a obedeça para viver o melhor de Deus dessa terra. É isso que eu oro, é isso que eu peço para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu só dar um recado antes de você ir comer sua macarronada. Domingo que vem, o nosso culto da noite será às 18 horas, ok? Então, a partir de 1º de julho agora, nós não vamos ter o culto mais às 19 à noite, só à noite. De manhã normal, 8h30 às 10, e à noite das 18 às 20, né? Seria das 6 às 8. Então, avise as pessoas nas redes sociais para ninguém chegar atrasado no domingo que vem, ok? Temos lá os bombonzinhos do Delícias, os bolos de pote. Nesse friozinho, com certeza, vai ser muito bom e você está ajudando a causa lá do Projeto Segunda Casa. Deus abençoe, amo vocês, bom domingo e tamo junto. Domingo